Boa noite! O nosso assunto de hoje é o quanto algumas decisões afetam a nossa vida. Será que você, em algum momento, tomou uma decisão que poderia mudar tudo na vida que você tem hoje? Será que você já teve uma escolha que fez com que todas as outras escolhas fossem consequências daquela primeira escolha? A nossa reflexão de hoje, ela é baseada na leitura que eu fiz de um livro que eu adorei e queria recomendar para vocês. Eu sei que é um pouco diferente dos nossos vídeos anteriores, mas esse livro me impactou tanto que eu quis dividir com vocês um pouco daquilo que me fez pensar, porque ele chama esse ponto de decisão como um ponto de inflexão, em que as nossas decisões, talvez sem nós percebermos, em algum momento modificam toda a nossa trajetória, mas nem sempre notamos que esse momento chega, nem sempre notamos que estamos no ponto de inflexão. O nome desse livro é Ponto de Inflexão e ele é do Flávio Augusto. Eu vou mostrar para vocês a contracapa onde aparece o livro e onde o Flávio Augusto coloca no final o nome do livro e no início um grande pensador sobre o que acontece na vida dele e conta um pouco da sua história de sucesso, conta um pouco das suas decisões e do quanto esses pontos de inflexão foram para eles parte de uma trajetória de muito esforço, mas também de quem chegou ao topo. Decisões são tomadas o tempo inteiro. Nós decidimos o que comer, o que não comer, o que fazer, o que não fazer. Se dormimos mais um pouco, se acordamos mais cedo, decidimos tudo na nossa vida o tempo todo. Mas essas decisões, elas nem sempre são pensadas na consequência que elas vão ter. Se dormimos um pouco mais e perdemos a hora, e perdemos o ônibus, ou o avião, ou o nosso transporte, isso tem uma consequência talvez grande na nossa vida. Mas nem sempre a gente se dá conta disso. E no dia a dia, essas consequências parecem muito pequenas. Mas para quem é diabético, decidir se come um doce ou não faz muita diferença, porque é uma decisão de todos os dias e que daqui a pouco pode impactar na vida dessa pessoa de uma forma muito grande, sem que ela se dê conta que aquelas pequenas decisões do que comer fariam tanta diferença hoje na vida dela. O que eu percebo é que a gente não tem tanta consciência do que escolhe ou o que deixa de escolher. A gente não tem tanta consciência dos nossos pontos de inflexão, em que se você imagina que isso pode acontecer, colocaria mais consistência nas suas decisões, colocaria mais entendimento e força naquilo que está decidindo. Porque se a gente tivesse consciência de que em certos momentos aquela decisão mudaria tudo na sua vida, com certeza aquela decisão seria tomada de uma outra forma. E é isso que eu queria alertar, lembrar e pensar junto com vocês. O quanto as pequenas escolhas, o quanto os nossos momentos decisórios talvez passem bastante despercebidos. E o quanto as nossas escolhas, muitas vezes inconscientes, porque a gente não percebe que está fazendo escolhas, são tão importantes e fazem com que sejamos protagonistas ou apenas atores da nossa história. A todo momento que tomamos uma decisão ou outra e que chegamos ao ponto de ter que se mobilizar para fazer algo, também não nos damos conta de que se nós não decidirmos, alguém decidirá por nós. Porque as coisas vão acontecer de uma forma ou outra. E daqui a pouco você está num momento de uma decisão muito importante da sua vida, mas você não se deu conta. E aquele momento, aquela oportunidade passa. E como você não se deu conta, você também não sabe que aquilo poderia ser tão importante e poderia impactar tanto a sua vida. Daqui a pouco, alguém escolheu por você. E você continuou na mesma situação em que estava e não modificou nada e continuou na vida que você escolheu, mas que por outro lado não percebeu que poderia mudar tudo com uma decisão diferente. Mas como percebemos quando aquela decisão é um ponto de inflexão? Como percebemos quando aquela decisão vai poder modificar tudo na nossa vida? O Flávio Augusto ele dá algumas dicas e como todos os meus livros eu vou puxar o livro aqui para vocês verem. Eu fiz muitas anotações e coloquei algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente poder perceber
quando é ou não um ponto de inflexão. Um deles é quando estamos conectados ao nosso propósito, quando aquela situação modifica o nosso caminhar pela vida, quando aquela situação nos impacta, quando aquela situação nos dá medo. Acho que o medo, ele é um direcionador muito importante, porque ele mostra se aquilo pode realmente impactar e modificar. Sabe aquele momento que a sua decisão incomoda, que gera um conflito interno, que você fica naquela expectativa, mas será? Será que vai ser bom pra mim? Será que aquilo realmente vai ser interessante pra minha vida? Eu acho que nesse momento é o tal do ponto de inflexão, em que você pode crescer ou não. Eu falei um monte de pontos de inflexão e não expliquei o que era, né? Então, ponto de inflexão, ele é um conceito da matemática. O que será que realmente faz diferença quando você está fazendo escolhas? Quando você está pensando em mudar algo na sua vida? Será que você escolhe por conveniência ou por convicção? Será que você escolhe por medo ou por liberdade? Será que você escolhe pelo melhor para você ou pelo melhor pelos outros? Será que você escolhe pensando no bem comum ou pensando apenas em si mesmo? Como será que você baseia suas escolhas? Eu não vou dar spoiler mais do livro, né? Porque tem muitas coisas que ele coloca, eu acho que cada um, quando ler, vai sentir algo, assim como foi comigo. Eu realmente acredito que em muitos momentos as nossas decisões e escolhas são mais baseadas em motivações emocionais do que racionais. E eu tento, nas minhas escolhas pessoais, tentar fazer uma lista de contras e prós para tentar entender o que seria melhor, o que poderia acontecer. Tenta imaginar um cenário, se eu escolher isso, como é que vai ser minha vida? Se eu tomar aquela outra decisão, como é que vai ser a minha vida? E tentar imaginar como poderia ser. A gente não tem bola de cristal, a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer, mas eu acho que é importante a gente conseguir pensar o que seria melhor pra gente, o que seria melhor pra quem está ao nosso lado, o que seria melhor para as nossas vidas e poder tomar a melhor decisão frente àquilo que a gente optou e escolheu como melhor. Muitas vezes as oportunidades aparecem e se você não fizer, alguém vai fazer por você, com certeza. Então talvez abrir mão de algumas coisas seja ganhar outras e talvez abrir mão de algumas coisas seja perder muito. Acho que essas são as escolhas mais importantes. Então desejo uma semana de escolhas felizes, boas e as melhores para todos vocês, cheias de oportunidades e que vocês consigam identificar os seus pontos de inflexão. Eu estou me esforçando muito para identificar os meus. Um abraço a todos!